Bom, galera, tô ajustando aqui as paradas de gravação só pra lembrar pra vocês aí, ó. Ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal antes de tudo pra gente começar a fazer o vídeo aqui, valeu? Abração, até já. Vamos lá, Crazebeck, 1, 2, 3, testando, vamos lá, já! E aí, meus amigos, estamos de volta, hein? Hoje, mais um vídeo sobre a República Velha Brasileira. Os primeiros passos dessa nossa recente democracia, eles foram dados lá, ó, no fim do Império e nessa Revolução. Também foi uma revolução militar porque se deu a partir de diretórios militares. Eles apoiaram essa reviravolta que gerou a nossa República em 1889. Veja que não tem muito tempo, né? Na verdade, essa construção da República foi um golpe contra o Império Brasileiro. Veja bem, um golpe de Estado orquestrado pelas Forças Armadas, os militares. Era um movimento providenciado a partir da elite. Não tinha um amplo apoio popular. Quer dizer, um movimento orquestrado por uma elite intelectual e por essa base militar. Naquele momento, o Brasil, com uma monarquia, não conseguia dar conta de todo o mercado e a demanda de mercado para uma troca de interesses que envolvesse o crescimento industrial brasileiro, aquele que os Estados Unidos e a Europa já usufruíam há um bom tempo. Então, assim, a elite intelectual cafeeira se envolve com os militares e querem acabar com o meu império aqui no Brasil. É um golpe na monarquia. Posso ver, ó, com esses olhos transformados. A elite cafeeira desejava o fim da escravidão, desejava o trabalho liberal. Sim, a questão abolicionista, é verdade. Esse fato levou os antigos aliados a se tornarem opositores. Eles ficaram conhecidos como os republicanos de última hora. Ou republicanos de 13 de maio. O Brasil precisou ser reconstruído, meus amigos. Todo o imaginário pensado para a pátria, para a nação, ele teve que ser reelaborado. E nesse processo, a gente percebe que os militares tomam uma tendência ao positivismo. Há uma tendência psicológica, ideológica e filosófica que, de alguma forma, encaminha os processos políticos para uma ala diferente. Uma ala que, de alguma forma, acredita no liberalismo, mas aparenta aqui no Brasil como um ornitorrinco, misturando conservadorismo com uma política liberal meio estranha, baseada no latifúndio, com uma cafeira extremamente agressiva no mercado econômico. O darwinismo social, para esses republicanos militares, era uma maneira de expressar como eles não estavam contentes com o caminhar do humanismo pós-Idade Média, o renascimento cultural, como isso envolveu outras questões muito além de conquistar esse lucro, de conquistar um mercado lucrativo. O darwinismo social não acreditava que as pessoas pudessem, de alguma forma, competir de maneira igual. Ele acreditava que algumas pessoas eram mais especiais e, por serem mais especiais, elas conseguiriam atingir outros patamares, fazendo com que diversos projetos sociais caíssem só na teoria, porque na prática não eram aceitos por essa elite que dominava a intelectualidade e todo o hemisfério político da República Velha. Para vocês pensarem como essa identidade precisava ser renovada, em 1889 foi construída uma nova bandeira brasileira. Vou colocar aqui para vocês. E agora eu vou colocar todas as evoluções das bandeiras que fizeram parte da nossa nação de hoje. Nessa bandeira recém-criada ficava muito clara a ligação com o positivismo, como, por exemplo, ordem e progresso. Isso que a gente tem hoje na nossa bandeira é um grande exemplo desse positivismo, que trata da seguinte maneira: a ordem. Para que a gente tenha progresso, a gente tem que ter uma determinada ordem. Mas a discussão em torno do que seria a ordem e do que seria o progresso, para quem seria essa ordem, para quem seria esse progresso, é que não ficou muito claro, porque no andar da carruagem, a nação se transformou em uma nação muito desigual. Quer dizer, que ordem que gera progresso, hein? Mas algumas medidas foram tomadas para a República seguir daí por diante. E uma delas foi a separação entre igreja e Estado.
a igreja era muito vinculada ao Estado dentro das decisões, dentro do aconselhamento, e o Estado era intimamente ligado à doutrina cristã. Com a República, isso se desfaz. Concessão de nacionalidade a todos os estrangeiros do Brasil, nomeação de governadores para as províncias que depois se tornaram estados, e o banimento da família real, que só poderia retornar ao Brasil depois de 1920. Em 1891, é elaborada a nossa Constituição Federal. Nesse período da República Velha, que se estendeu de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas dá o golpe e assume o poder, antes disso, o Brasil era governado por um acordo feito entre dois estados, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo como um grande produtor de café e Minas Gerais como um grande produtor de leite. A gente tem assim a política do café com leite. Esses dois estados elegiam representantes no governo federal, ou seja, os presidentes que se revezavam no poder por conta dessa íntima relação que esses dois estados grandes produtores de fortunas, que por incrível que pareça sustentavam toda a economia do país, geraram polêmicas que deram sentido ao golpe de Getúlio Vargas. E nessa Constituição existem alguns itens que a gente vai levantar agora. Abolição das instituições monárquicas. Os senadores deixaram de ter cargos vitalícios. Sistema de governo de presidência. O presidente da República passou a ser o chefe do Poder Executivo. Os mandatos tinham duração de 4 anos, isso para o presidente. Os senadores tinham mandato de 9 anos e os deputados federais tinham 4 anos de mandato. Não haveria reeleição para presidente e vice, mas também não havia nenhum tipo de regra que impedisse que eles voltassem como presidente. Alô, café, pomba, tem pra rolinha, tem pra pomba. Cadê o padrão? Café! Vem que tem muito café aqui, ó. Vamos bicar. Só bicar aqui, ó. Café! Sai daí, pomba. Sai daí, pomba. Café. Só pra gente concluir, pessoal, o café era tão importante que o governo firmou com os empresários, com os fazendeiros, o chamado Convênio de Taubaté. E aí, todos os excedentes que não entrassem no mercado, o governo compraria esses excedentes e arcaria com esse prejuízo desses fazendeiros. Viu como o café era tão importante nessa época? Queria agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Se puder aí dar um joinha, curte aí o vídeo, né? Passa para os seus amigos. Não esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito no canal e de ativar o sininho. Assim você vai receber minhas atualizações antes de todo mundo. Falou, galera? Um abração. A gente se vê. Já se inscreveu aí? Já se inscreveu? Já se inscreveu no canal? Você está no arquivo confidencial.